nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Você que nos acompanha também online nas redes sociais da igreja, a partir de agora nós vamos começar o nosso culto de oração e doutrina. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concede, Pai, nos dá de estarmos aqui reunidos nessa noite. Sabemos, Pai, que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas. Recebe a nossa adoração nessa noite, pois essa queremos fazer de todo o nosso coração. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Os irmãos apenas acompanham aí, eu vou ler, tá bem? Efésios, capítulo 2, do 13 ao 22. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede, se separaram de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo
ele evangelizou a paz, vós que estavam longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, quem já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois santificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Algumas versões é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Graças a Deus, igreja, é muito bom estarmos mais uma vez aqui, unidos, reunidos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Que possamos sempre ter esse coração grato a Deus e que nós nunca possamos perder o foco que é Cristo. ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Amém, Senhor, aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor.
escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Bom, chegou o momento do nosso ofertório. Você que é nosso convidado, não se sinta constrangido. Esse é o momento para a igreja. E nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor nesse momento. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor amado, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, meu Deus, na Tua casa, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, estar cuidando de cada um de nós, Pai, dia após dia, ó Deus. Não importa o que estivermos passando, o que tivermos que enfrentar, Pai. Nós sabemos que o Senhor está sempre conduzindo as nossas vidas, Pai. Que nós possamos sempre reconhecer que dependemos de Ti, que somos falhos, que somos pecadores, Pai, mas que também somos redimidos, meu Deus, pelo Teu sangue, ó Deus. Vencer com essas ofertas, esses dízimos, ó Pai. Usa da melhor maneira possível para engrandecimento do Teu reino, ó Pai. Dar sabedoria aos que cuidam, meu Deus, dessas finanças, ó Deus. Que nós possamos, meu Deus, nunca perder o foco que é Tu, ó Pai. Que nós possamos sempre estar aos Teus pés, Senhor amado, dia após dia, nesse mundo tão turbulento, ó Pai. Mas que nós possamos reconhecer que sem Ti não somos nada. Te agradecemos por tudo. Amém. Vamos aos avisos da semana, irmãos.
Então, nesse sábado, né, dia 3/2, às 19h30, aqui na igreja vai estar acontecendo o Gospel Night, né? Gospel Night é uma programação que vai estar arrecadando fundos, né, para o retiro, certo? E vai estar sendo oferecido aqui venda de comidas, né, sorteio de brindes e atrações musicais, né? Pagode, Ministério de Homens PIB Planalto Calcaia, Davi Magalhães, PIB Parque Albano, Vitor Ramos e PIB Planalto Calcaia. Amém? Então você é o nosso convidado, participe e venha e traga mais um com você, ou mais, né? O nosso curso de membresia. As inscrições estão abertas para quem deseja ser membro da PIB, né, desta igreja. As aulas do curso de membresia começam neste sábado também, dia 3/2, às 18 horas, aqui na igreja. As inscrições podem ser feitas com os irmãos do Ministério de Mídias, ali atrás, no final do culto. Amém? Silas? Som. Nós vamos ao nosso momento de oração. Você tem a oportunidade de vir aqui à frente, agradecer ao Senhor, fazer o seu pedido. Nós vamos ter aí 8 minutos, certo? Em seguida, nós vamos estar encerrando esse momento. Nós pedimos que os irmãos sejam breves, para dar oportunidade a outros, né? Então, está aberto o momento, podem vir. Boa noite, igreja. Eu vim aqui para agradecer pela cirurgia da minha filha Liana. Ela fez uma cirurgia no olho. Ela tinha um problema de diplopia. Ela via duplo em alguns momentos. E a gente ficou muito assim, preocupado, né, com a cirurgia no olho. A gente sempre tem aquela apreensão de como é que vai ser. Mas, graças a Deus, a cirurgia foi maravilhosa. A recuperação dela também. Conseguiu resolver o problema, né? Até o momento, graças a Deus, que a médica pensava que talvez fosse preciso fazer no outro, mas ia depender do resultado desse primeiro, né? Mas ela viu que está tudo bem, está só no tratamento de colírios. Eu quero agradecer por isso, por ter dado tudo certo com a cirurgia dela, que era uma coisa que a gente queria muito. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Eu me chamo Genaldo, né, por um novato, que tem aqui muitos. Meu motivo aqui é agradecimento. Agradecimento ao meu Senhor por ter nos trazido de volta, né, que a gente passou 1 ano e 7 meses fora. E sou grato a Deus por Ele ter nos trazido, ter nos guiado, né, na viagem foi muito longa, 1.200 quilômetros. E a gratidão por ele ter me livrado de 2 acidentes, né? Eu dei um cochilozinho, o carro saiu um pouco e graças a Deus tirou. E o outro eu fui falar com a Manuela, que veio no banco de trás, e o carro saiu outra vez. E eu agradeço a Deus por ter me livrado, né? Ter nos trazido em paz, em segurança. E o meu pedido de oração é que os irmãos possam estar orando, que Deus possa estar convencendo o William, né, que ficou lá no Maranhão, na cidade onde nós estávamos, que Deus possa vir despertar a vontade e o desejo no coração dele voltar, né, porque a gente é muito apegado. Eu falei com o pastor Eduardo que a gente é muito apegado e a gente cria filho para o mundo, né? O pastor Eduardo me disse isso, mas a gente não quer soltar. A gente quer que ele fique perto da gente. Quando a gente tem
uma amizade muito boa, né? Que eu não tive essa amizade tão boa como tenho com meu filho, como eu tive com meus pais, né? Eu não tive essa amizade assim, muito próxima, né? E meu pedido é esse, os irmãos se lembram, na oração, orar pelo William, viu? Tem 5 minutos, podem vir. Graça e paz. Eu venho pedir oração pela filha do irmão Luiz, a Jéssica, é minha sobrinha de coração, né? Ela vai passar por outra cirurgia, porque já vai na 4ª cirurgia. E aí, dependendo do resultado, ela vai se recuperar em casa. E é isso que a mãe dela está pedindo a Deus, porque ninguém já não aguenta, né? Ver tanto sofrimento numa menina tão jovem. Aí vocês lembrem, irmãos, de sempre botar ela nas suas orações, que ela venha se recuperar em casa. Amém? Mais alguém? Então vamos encerrar, então. Senhor, nós te agradecemos por cada livramento aqui que foi falado, Pai, pelo irmão, na vida dele, da família dele. Nós te agradecemos pelos livramentos que vemos, que presenciamos e aqueles que não vemos, Senhor, aqueles que o Senhor não deixa chegar até nós. Nós agradecemos pela vida de cada irmão aqui, de suas famílias, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e de nossos familiares, Pai. Obrigado, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor olha e cuida especialmente de cada um de nós. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas falhas. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por servir, Senhor, aqui nesta casa. E saber, Senhor, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido o irmão Aldir a trazer a mensagem da noite. Não. Graça e paz, igreja. É muito bom estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu sou o último a pregar nesse período de férias pastorais. Próximas quarta-feiras, nossos pastores já estão de volta aqui ao púlpito. E hoje a gente vai refletir na mensagem de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. O tema da mensagem que nós vamos refletir aqui é seguindo firmes como igreja de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de toda consciência culpada, e tendo em nossos corpos lavados como água. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras. Verso 25.
não deixem de se reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Oremos. Senhor Deus, Pai, em Tua presença, te agradecemos pela oportunidade de falar a Tua palavra à igreja, que possamos estar todos juntos, Senhor, em um pensamento e refletirmos na Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento para aprendermos e praticarmos a Tua palavra, seja com a Tua igreja aqui em PIB Planalto Caucaia. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Vou só colocar aqui o cronômetro para não perder o tempo. Irmãos, o livro de Hebreus, como bem sabemos, né, ou não sabemos quem escreveu, né, o livro de Hebreus, já sabemos disso, mas ao ler esse livro, a gente pode perceber duas coisas. Que o escritor de Hebreus, ele conhecia a Torá, a lei e os costumes do povo judeu. E que ele aprendeu, assim, provavelmente dos apóstolos, diretamente dos apóstolos, os ensinamentos sobre Cristo. E segundo, que o povo ao qual ele escreveu a mensagem, a carta, também conhecia a Torá e também conhecia as leis e os costumes do povo judeu. Então, isso leva a crer que eram judeus convertidos ao cristianismo. Por quê? Porque, ao longo da carta, o escritor lhe mostra a superioridade de Jesus em relação à Torá, em relação a Moisés, a Melquisedeque, aos anjos, à própria lei. Ele mostra a superioridade de Jesus em relação ao sacrifício que existia lá na antiga aliança, e ele mostra Jesus como sendo o sacerdote. Ele mostra que ele foi o sacrifício perfeito e suficiente que satisfez o desejo de justiça de Deus. Então, a gente lê esse livro de Hebreus. Hoje nós vamos nos deter apenas no capítulo 10, versículo 19 e 25, mas a gente tem essa percepção de quem estava sendo enviada a carta. Apesar da gente não sabermos quem é o escritor, mas ela nos ensina muito como igreja. Então, para seguirmos firmes como igreja de Jesus Cristo, primeiramente, ao ler o versículo 19, percebemos aqui que somos encorajados a ter um relacionamento com Deus. Diz assim o verso 19, ó. Portanto, irmãos, temos a plena confiança de entrar no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, como tem algumas versões que vão dizer. Vão estar aí escrito, né? O autor estava aqui evidenciando um relacionamento com Deus que o povo passou a ter em Jesus Cristo. Ele estava mostrando e incentivando ao povo a viver a partir de Jesus Cristo. Agora, irmãos, imagine assim, um povo que não tinha um relacionamento direto com Deus. Eles aprenderam na Torá que apenas o sumo sacerdote, por um tempo limitado, teria acesso à presença de Deus. Que se qualquer outra pessoa adentrasse ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, seria fulminado. Então, imagine um povo sendo encorajado a fazer uma coisa que eles nunca fizeram e nunca imaginaram fazer, que era entrar na presença de Deus. A gente, quando se converte, né, quem teve já familiares que se converteu, geralmente quando as pessoas eram católicas, dificilmente elas se desfazem dos objetos do seu culto, como imagem, como textos, como costume, dizeres. Né? A minha família era católica. Meu avô se converteu na década de 60 e eles tinham um altar, segundo minha mãe falou, grande em casa. Mas eles não se desfizeram imediatamente ali daquelas imagens. Só uma tarde, meu avô lendo, ele lia muito pouco, ele encontrou uma passagem que falou ao coração dele que aquilo não podia ser feito mais daquela forma, porque eles conheciam a Cristo. Então, chamou minha avó, e aí eles resolveram tirar o altar, né? Quebraram o altar. E acontece outros casos, né?
Teve um caso que o pastor Iratã vinha de bicicleta para a igreja, nós estávamos esperando ele lá, e ele encontrou uma irmã que também tinha se convertido, vinha com uma imagem no braço do tamanho dela, porque ela era pequenininha. Ela vinha segurando essa imagem, e o pastor perguntou para onde que ela ia, ela disse que ia dar a santinha para outra pessoa que iria usar. Aí o pastor falou, rapaz, ó, se não serve para você, não serve para mais ninguém. E foi embora. Ele não sabe o que foi que aconteceu, né? Se ela voltou, se ela prosseguiu e foi dar a imagem para outra pessoa. Mas isso acontece com costumes que a pessoa tem e, quando se converte, continua a praticar. Com os judeus aqui, era mais ou menos assim. E eles eram pressionados a fazer isso. Então, o povo estava sendo encorajado a entrar na presença de Deus. Nós também, como nos convertemos ao Senhor, nós somos encorajados pela palavra a estar na presença do Deus vivo, porque é um novo e vivo caminho que nos foi proposto, como diz aí no verso 20, né? Verso 20, pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Jesus nos deu essa possibilidade, esse privilégio de termos um relacionamento com Deus, que é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Agora, veja bem, na época que essa carta foi escrita, já não se aceitava mais, Deus não aceitava mais o sacrifício como eles faziam no Antigo Testamento, e nem necessitava mais também do trabalho do sacerdote para levar esse sacrifício a Deus. Olha o verso 21 que diz, ó, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E era isso que ele está querendo levar o povo a entender. Olha, nós, a partir de Cristo, nós temos um novo sacerdote, um sacrifício perfeito, que não necessita mais desses costumes e práticas antigas do qual nós vinham fazendo. Se você ainda é um novo convertido e tem uma prática, atentem para Cristo, porque é a partir de Cristo que nós somos incentivados a viver. É nele que temos uma nova vida. Amém? Então, olha só. Quando nós entendemos quem é Jesus, reconhecemos o sacrifício e passamos a ter esse relacionamento pessoal com Deus. Todo crente deve entender perfeitamente isso. Que você passou em Cristo Jesus, tem um relacionamento pessoal com Deus. Quando aqui nós estamos orando, nós não estamos deixando mensagem na caixinha de Deus, não, para quando ele tiver tempo, ele dar uma olhadinha lá, dizer um sim ou dizer um não. Nós estamos a todo tempo sendo ouvidos por ele e cuidados por ele. Então, quando você entrar em oração, tenha a certeza que você está na presença do único Deus vivo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo crente deve entender isso perfeitamente. Quando vimos para o culto, nós não vimos assistir o culto, mas prestar um culto pessoal, direto ao Senhor, no nome de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. O que Jesus proporcionou na cruz é maravilhoso, porque o povo judeu ele não imaginava entrar na presença de Deus, nunca imaginou, e agora estava tendo acesso que só o sacerdote tinha. Então, para isso, às vezes, isso podia soar estranho para eles, porque foram ensinados a vida todinha daquela forma, e hoje eles estão em Cristo Jesus, tendo a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Se nós entendemos isso, meu irmão, vamos passar a viver de forma diferente. Vamos passar a orar de forma diferente. Vamos ver o verso 22. Agora, verso 22, eu vou pedir que a igreja toda leia. Assim... nós temos a consciência de culpa purificada. Nós dizemos assim, não tenho condições como pecador de entrar na presença de Deus, mas Jesus nos proporcionou isso. A nossa consciência ela deve ser renovada. Temos a plena convicção de fé, a certeza no coração que isso é possível. E é isso que nós fazemos quando nos reunimos como igreja do Senhor. Amém? Todos que temos essa mesma convicção de fé, somos parte do corpo de Cristo.
Cristo, cabeça celestial, da sua igreja celestial, e nós fazemos parte desse corpo. E quem é essa igreja celestial? São todos os crentes espalhados por todo o mundo e em todas as épocas. Quando nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus, nós sentimos a necessidade de reunirmos como igreja local. E quem é a igreja local? Somos nós, a reunião dos salvos, que se reúne nos mais diversos lugares por toda a terra. Então, nós estamos aqui pela necessidade de estarmos louvando a Deus juntos. Isso é posto no nosso coração. E essa necessidade sempre foi desde a igreja primitiva. A igreja sempre se reuniu. Quando a gente vê aqui nas cartas, a gente vê as cartas sendo escritas a igrejas locais, a Tessalônica, a Filipos, a região de Éfeso, a região de Gálatas. Era direcionada a um povo que se reunia. Não era direcionada basicamente a uma pessoa, a um líder, mas a igreja a toda. Como ela está sendo lida, a igreja hoje aqui em Planalto Calcaia. E assim, quando nós temos essa necessidade, a gente começa a ter um relacionamento como igreja local, que somos nós. E nós, como igreja local, o verso 23, o escritor nos exorta assim, ó. Diz assim, o verso 23. Vamos todos ler? Apeguemos com firmeza, irmãos, nós como igreja, aquilo que nós professamos. E que nós professamos é Jesus Cristo é o Senhor. É isso que deve ser deve estar a nossa esperança. Apegarmos firme aquilo que professamos é estarmos convictos das doutrinas bíblicas aqui contidas nesse livro. É a doutrina a pregação do Evangelho da graça de Deus. Nós acreditamos no único Deus. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos na humanidade e divindade de Jesus. E o mais importante, em nós habita o Espírito Santo. Amém? Então, isso são as convicções que caracterizam a igreja local. Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:10. Coloca aí, irmão, por favor. 1 Coríntios, 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Tudo bem, só até aí. As doutrinas bíblicas, ela deve ser em concordância. Nós todos devemos estar em concordância com as doutrinas bíblicas na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai ser a nossa regra e prática. E nós, como igreja local, nós temos a mesma concordância que Jesus Cristo é o Senhor, que existe um único Deus, e acreditamos nas convicções que caracterizam a igreja local. Por isso estamos aqui reunidos. E olha o verso 24. O verso 24 diz assim, ó: consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos no amor e as boas obras. Quando nós passamos a ter esse relacionamento como igreja local, nós passamos a nos tratar como irmãos. E é isso que somos, irmãos, irmãos em Cristo. As práticas cristãs sempre envolvem uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros, uns dos outros. É assim que nós nos comportamos, sempre uns com os outros. Nós vivemos uma comunhão em Cristo Jesus. A igreja, ela não é como muitos pensam aí, a igreja sou eu sozinho. A igreja é você, ainda diz, ó, você pode ser igreja, eles são igreja, né? Vós, mas esquecem de conjugar na primeira pessoa do plural. Nós, reunidos somos igreja. Reunidos que eu digo, fazemos parte de Cristo. Se nós fazemos parte de Cristo, temos a necessidade de nos reunir como igreja local. Quer dizer que você não pode vir, que você não é igreja local, pela impossibilidade de vir.
Mas se você não tiver vontade de estar aqui, você não faz parte da igreja. Você está entrando no movimento dos desigrejados que encorajam a você a viver uma vida solitária, que não tem comunhão. Isso não dá certo, segundo os critérios para nós como igreja. Quando nós somos igreja, irmão, é impressionante como nós somos incentivados a amar o próximo. Pela atitude dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Vou dar 2 exemplos aqui. Esse ano a gente se reuniu, o Ministério de Libras, na liderança, para orarmos pelas metas e traçarmos alguns objetivos. Oramos pelos alguns membros do nosso ministério. E na ocasião, a Kátia e a Grace. Pela Leandra e pelo Wanderson. E aí a gente viu como é que poderia ajudar os dois e oramos ao Senhor. E durante a semana, eu não vou falar o nome da irmã que se propôs a ajudar, porque eu não pedi autorização a ela. Aliás, eu não sei nem, infelizmente, eu não conheço a irmã, mas é uma jovem aqui da igreja. Os que conhecem vão entender, vão saber da história. E a irmã, ela teve, o irmãozinho dela recém-nascido faleceu. E a igreja, e a família, lembrou da Leandra e do Wanderson. E aí se disponibilizaram a doar as coisinhas do bebê. A Grace foi deixar lá. E a Grace disse que ela ficou muito feliz em ser abençoada pelas coisinhas do bebê. Considerais uns aos outros. Essa família considerou o próximo em meio que a aflição. Se isso não lhe motivar a fazer o mesmo, eu não sei. E isso é maravilhoso, sabe? Considerar uns aos outros, incentivando-nos ao amor. Eu não pedi autorização para falar da irmã, mas eu fiz questão de falar porque isso deve ser motivo de incentivo para os irmãos, já que fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Teve um caso hoje também que foi do irmão Luiz, que pediu no grupo, não foi, pastor? Uma cadeira de banho. Apareceu 2. E aí, quando ele manda a mensagem, a gente vê a felicidade que ele tem em agradecer a Deus por vocês, por igreja. Agora, você imagine a vida da Jéssica, que está lá há 4 meses no hospital, irmão. Mais ou menos, né? Fez 4 cirurgias, tem mais um bocado para fazer. O marido perdeu o pé. Aí ela recebe uma mensagem no final de ano aqui, da igreja toda, que o pastor fez a gente gravar de manhã, não foi, pastor? Uma para o irmão Alisson e outra para a irmã Jéssica. Um crente e um descrente. E a igreja agiu com um amor fraternal para os 2. Amém? E eu me sinto privilegiado de participar de uma igreja que pratica a palavra de Deus. Amém, irmãos? Como o pastor João Eduardo falou uma vez aqui no culto, ele disse assim, o que me deixa feliz não é ver uma igreja lotada, mas é ver a transformação que o Espírito Santo faz nos membros dessa igreja. Essa igreja que age dessa forma, ela fica firme nos caminhos do Senhor. É uma igreja firme na palavra. A igreja que está praticando a palavra de Deus. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo. Nunca menosprezem a igreja local, como alguns estão fazendo por aí, irmão. Certo? A igreja local é a organização visível do corpo de Cristo. 3 coisas devem ser percebidas em nós como igreja local, que é a união, a comunhão e o amor. Nós devemos estar no mundo como sal e luz, pois nós entendemos que existe muitos corações aí preparados por Deus para receber a mensagem da palavra do Evangelho da salvação. Muitos corações preparados. Então, nós como igreja devemos estar lá fazendo a diferença na vida dessas pessoas.
Muitas pessoas oprimidas pela ação do pecado em suas vidas, necessitando que nós estejamos com eles em oração, necessitando que nós estejamos lá visitando, levando o evangelho da graça a essas pessoas. Nós que somos do Ministério de Visitação e Evangelismo, a gente percebe isso todos os sábados. E às vezes a gente fica pensando, poxa, irmão, tinha tantas pessoas para a gente visitar e a gente não conseguiu. Mas a gente sempre diz uns para os outros, né? Se sintam felizes pelo que vocês realizaram nesse dia. E vamos orar ao Senhor que mais pessoas se envolvam, porque a necessidade dessas pessoas que estão perdidas sem Cristo é muito grande, irmãos. Se nós não formos, elas não têm como perceber e ter um contato com a palavra de Deus. Então, a sua ação é muito importante para que essas pessoas venham a conhecer a Cristo. Você, como igreja do Senhor. Assim deve ser nosso relacionamento com o mundo, de cuidado em levar o Evangelho da Graça. Vamos ler o verso 25. Vou pedir aos irmãos também que me ajudem, para ajudar na minha voz aqui, está meio seca. O escritor Hebreus estava escrevendo num contexto que a igreja que estava recebendo a carta, muita gente vinha deixando de se congregar. E isso era um costume recorrente naquela igreja. Dois motivos: a perseguição aos cristãos, e o segundo motivo era o zelo pelas práticas judaicas. Pessoas que ainda tinham zelo pelas antigas práticas. Pessoas que ainda queriam viver o judaísmo, achando que isso era necessário para eles, não entendendo a perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. E isso levou muitas pessoas a abandonarem o convívio com os irmãos. O primeiro livro que eu li esse ano é Decepcionados com a Igreja. Esse livro, o autor Misael Xavier, ele apresenta 70 razões para o esvaziamento da igreja. 70 razões. Aí os irmãos podem perceber que motivo não falta para a pessoa sair da igreja. Tem muitas pessoas que o coração e a mente já saíram, estão só de corpo presente. Basta um puxão do mundo. Empurrão não, que nós não vamos empurrar, né? A gente vai tentar segurar. Mas basta um puxãozinho do mundo que a pessoa vai estar lá. E aí vai pegar uma dessas 70 razões e vai dizer, não, a razão que eu saí da igreja foi essa. Por isso a necessidade de a gente demonstrar aos irmãos que não deixem de congregar. Se permaneçam firmes na palavra de Deus. Porque tudo pode ser um empecilho para você vir aqui à igreja e permanecer na igreja. Eu acho que a irmã Edileia aqui sabe mais do movimento dos irmãos, né? Os que saem e que entram, né? Eu não tinha essa capacidade que a irmã tem, porque eu ia ficar triste toda a vida que eu olhasse, saiu. Entendeu? A gente fica muito feliz com os que entram, mas a gente, às vezes, não percebe os que saem. Mas a irmã Edileia, acho que percebe todos, né, irmã Edileia? E muitos saem, muitos jovens aí saem do convívio do Senhor. Como a igreja é grande, às vezes na minha mente vem um jovem que faz tempo que eu não vejo. Uma igreja é grande. Eu fico pensando, será que está vindo de manhã? O primeiro pensamento, viu, irmão? Porque às vezes eu pensar que a pessoa sai, a pessoa está vindo de manhã, eu só venho de noite. Né? Uma vez o irmão Evânio ligou para mim, irmão, você saiu da igreja? Eu disse, não, irmão, estou vindo à noite. Aí, você está vindo de manhã? Eu disse, então não sai não, de repente não está. Mas eu fiquei feliz com a ligação do irmão Evânio. Está aí não, né, ele? É uma bênção. Nosso relacionamento com o mundo, irmãos, é quando nós, como igreja, vamos a ele. A palavra igreja, aqui no termo grego, eclesia, que aparece 144 vezes no Novo Testamento, eu não contei, peguei só a referência lá, significa chamados para fora.
chamados para fora. Mas não é chamados para fora para nos mantermos a comunhão com os pecadores, com as suas práticas pecaminosas, não. Nós somos chamados para fora para manter um relacionamento que tem o objetivo de levar os pecadores que não conhecem a Cristo ao ouvir o Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso motivo de irmos para fora e de não abandonarmos os caminhos do Senhor. Paulo, ele passou a vida dele todo evangelizando e criando igreja. E ele explica um pouco aqui como é que ele fez em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 até o 22. Não, capítulo 9, versículo 20 e 22, é isso. Eu vou ler aqui. Diz assim, ó: tornei-me judeus para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que estão sem lei, os que não têm lei. Para os fracos, me tornei fraco para ganhar os fracos. Tornei tudo para com todos para ganhar, de alguma forma, alguns. Ele esteve nos mais diversos lugares, com as mais diversas pessoas, nas mais diversas situações, de perigo de morte, de frio, de prisão. E em todo momento, ele esteve levando pessoas a Cristo. O intuito dele é levar alguns à salvação. Para mim, ele foi um dos que mais evangelizou o mundo gentil. E ele tinha isso com ele de estar lá, mas sem fazer parte da pecaminosidade do mundo. Hoje tem um dizerzinho muito perigoso, que dizer, Deus aceita você como está, não tem problema. É mentira. Deus aceita você para que você seja transformado pela palavra de Deus. Nós precisamos estar no mundo convictos daquele que nos salvou é capaz de salvar aqueles que estão perdidos. Todo crente tem que ter convicção da salvação em Cristo Jesus. E todos esses atendem o chamado de levar o Evangelho ao conhecimento dos pecadores. Nós temos que fazer isso. Isso não é trabalho exclusivo de alguns, mas de nós todos. Nós todos devemos ser comprometidos em levar a palavra do Evangelho. Nunca em concordância com as práticas pecaminosas do povo. Nunca. Mas sempre em concordância com o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, sendo sal e luz para esse mundo perdido. Amém? E eu programei a mensagem para terminar em meia hora. E assim vai ser. Acho que vai dar certo aqui. Quero deixar aqui 4 aplicações, nós como igreja local, PIB Planalto Caucaia. Que a mensagem ela possa fazer a diferença na nossa vida. Que nós, como igreja, possamos nos dispor. Nós possamos entender o que nos cerca. Nós não podemos ser influenciados pelas doutrinas aí falsas que o mundo nos apresenta. Mas sermos firmados na palavra de Deus e levarmos o Evangelho até as pessoas. Então, a primeira aplicação que eu trago aqui para a igreja é: prosseguimos firme como igreja do Senhor, mantendo um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus, prestando-lhe culto, tendo uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, com um coração sincero. E o que assegura um crente a manter esse relacionamento com Deus? O que é que lhe dá segurança nisso? É a convicção de fé em Jesus Cristo. É essa convicção que nós devemos mantermos firme em nossos corações, para que a igreja seja uma igreja que segue no caminho do Senhor, com firmeza, com verdade, com vontade. A segunda aplicação, nós prosseguimos firme como igreja do Senhor, mantendo a esperança em Jesus.
Não tem como prosseguir sem ter esperança no Senhor Jesus. Não pode faltar essa esperança em Cristo. Portanto, mantenham-se congregando aonde a pregação do Evangelho, da graça e as doutrinas sejam embasadas na palavra de Deus. Se você tem essa oportunidade hoje aqui, mantenha-se firme. Não troque essa oportunidade por filosofias. Porque a verdade da palavra de Deus, ela é essencial para nos conduzir à vida eterna. Como Paulo falou lá em 1 Coríntios, que eu já li, né? Eu vou ler de novo. Nós precisamos ter o mesmo parecer, concordando uns com os outros, para que não haja divisões. E assim nós seremos parte do corpo de Cristo, por completo. Amém? O terceiro aplicação que eu trago aqui essa noite prosseguimos firmes como igreja do Senhor, sendo cuidadosos e amorosos uns com os outros. Mas às vezes vai ser difícil. Muito difícil. Mas é aí, meus irmãos, onde se manifesta o amor para a glória de Deus. No momento que você achar difícil a convivência, a comunhão, é aí que vai manifestar a glória de Deus. Porque o amor dele será mostrado na sua vida, para o próximo. E quero deixar aqui, a união e a comunhão e o amor sejam as marcas que o mundo possam perceber em nós, PIB Planalto Caucaia, como igreja local. Com certeza a Jéssica deve estar se perguntando, quem é esse povo que manda mensagem para mim que nem me conhece? Quem é esse povo que já está providenciando o meu bem-estar quando eu voltar para minha casa? Por quê? Porque nós estamos mostrando a marca da igreja, de união, comunhão e amor. Amém? E o quarto e último aplicação prosseguimos firme com a igreja do Senhor quando obedecemos o chamado de irmos aos pecadores, pois estamos convictos que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Ele é o que tira o pecado do mundo. A igreja de Jesus Cristo deve permanecer firme, evangelizando, chamando os pecadores ao arrependimento. E eu quero encerrar com uma frase aqui do Misael Xavier, que ele diz assim, no livro lá: não devemos ser a comunidade dos sentados, salvos e satisfeitos, mas sim devemos ser os salvos, santos e servos. Amém? E eu passo a palavra agora ao pastor, que vai trazer a irmã Edileia, para fazer o encerramento. Essa canção, ela fala que Deus cuida de mim. Então, que nós possamos perceber o cuidado do Senhor em nossas vidas, dia após dia, e que nós possamos reconhecer a sua soberania também em nossas vidas. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa.
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, Senhor, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. A maneira que Deus escolheu para cuidar de nós é sendo igreja. Foi isso que Deus planejou para que nós pudéssemos cuidar uns dos outros. Então, essa palavra que o irmão Aldir trouxe hoje, refletindo sobre a importância da igreja, esse privilégio, né, que Deus nos deu de ousadamente entrarmos na presença dEle, tudo isso Deus planejou para que nós fizéssemos juntos. E sempre que eu lembro de igreja, eu lembro do dia do meu batismo. O batismo aconteceu em dezembro de 1997. Eu estava na igreja, no batismo com outras pessoas, e cada pessoa que era batizada, o pastor dizia assim: as pessoas da família desse irmão e amigos que estão aqui presentes, fiquem de pé. E aí as pessoas ficavam de pé e o pastor batizava a pessoa. Quando chegou na minha vez, o pastor disse: a família desse irmão que está aqui presente, as pessoas conhecidas, amigos dele, fiquem de pé. Fez um silêncio, porque não tinha ninguém da minha família lá. E aí, de repente, a igreja toda ficou de pé. Eu nunca esqueci essa cena. Desde aquele dia eu comecei a amar a igreja. Eu comecei a entender o que era igreja. Aquelas pessoas estavam dizendo que elas seriam minha família, seriam meus amigos. E assim foram, durante os anos que congreguei lá. E quando vim para cá, isso aqui que nós temos é uma família. Então, quando você se ausenta, quando você se afasta, o irmão estava falando sobre a Edilé, é doloroso para todos nós, sentir a ausência de alguém, sentir alguém se afastando. Eu costumo até brincar, né, quando as pessoas se afastam, elas não me chamam de pastor. Quando elas me veem por aí, elas me chamam de Eduardo, de João, mas elas param de chamar de pastor. Eu acho que é por causa de aquela coisa de sentir, né, não sou mais ovelha, né, não pertenço mais a isso. Talvez seja isso que essas pessoas sentem. E eu sinto uma dor tremenda, um negócio assim absurdo.
Eu não sei como é que isso pode ser, né? A gente entende que a igreja é do Senhor, é Ele que é dono de tudo, Ele que é o pastor, mas não tem como a gente não sentir uma dor imensa quando a gente percebe que alguém se afastou. Então, meus irmãos, a igreja é muito necessária, como o irmão Aldir pregou aqui para nós, muito necessária mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Eu lembro de uma história também que já contei aqui para vocês em certa ocasião, e eu quero contar novamente, que tem a ver com essa história de igreja, né? Há muito tempo atrás, um amigo meu visitando outra igreja disse que tinha um senhor lá, de 90 e poucos anos, já não enxergava direito, já não ouvia bem, e para caminhar, alguém tinha que levá-lo à igreja, todos os cultos. E ele vinha toda quarta e todo domingo. E aí o meu amigo perguntou para o pastor, mas por que ele vem? Né? E aí o pastor disse, pergunte a ele. E meu amigo foi lá perguntar, me desculpe perguntar isso para o senhor, mas o senhor já não enxerga bem, já não ouve bem, já tem mais de 90 anos, e por que o senhor vem em todo culto? E ele disse, porque quando eu venho, eu desafio a todos a virem também. Porque se eu estando nessa condição ainda venho, por que eles, cheios de saúde, não viriam? Eu então incito os irmãos a virem. Então, meus irmãos, quando a gente vem para um culto de quarta-feira, nós como pregadores, né, e vemos o rosto de vocês, e a gente passou a semana estudando, orando, vocês não sabem a alegria que é poder falar e ter gente para ouvir, né? A gente precisa de vocês. A gente precisa do crente consagrado, porque ele nos ajuda a ficar mais perto de Deus. Quando a gente está se desviando, a gente olha para o crente consagrado e diz, eu não posso desistir. E a gente precisa do crente desviado. É sério. O crente que não tem compromisso com Deus, a gente precisa dele. Que é para a gente olhar e dizer, eu preciso ajudar essa pessoa. E eu preciso fazer diferente dela. Até as pessoas ruins em nosso meio. O Senhor disse que tinha joio e tinha trigo, né? Porque ele sabia que o joio colaboraria de alguma forma para nós também. Então, aquele cântico antigo, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. A igreja é isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E obrigado, irmão Aldir, pela mensagem. Obrigado também pela introdução, porque domingo a gente começa a pregar nossa série em Hebreus. Aí eu amei a introdução. Eu queria gravar e colocar lá para não precisar fazer a introdução. Ele já foi falando a introdução lá, bem legal, de Hebreus. Então, domingo, começa a série em Hebreus, já começa a ler em casa, a gente vai expor o livro de Hebreus todo. E na próxima quarta a gente retoma a última parte do Evangelho de João, os 4 últimos capítulos, 18, 19, 20 e 21, os últimos passos de Jesus. Amém? Esteja aqui quarta-feira. Eu vou falar outra coisa importante, desculpe você ter ficado de pé. Com o advento da Covid, né, que teve esse negócio do culto online, gente, culto online não é culto. Culto é isso aqui, a gente perto uns dos outros, a gente sentindo a presença um do outro. A gente precisa olhar que tem gente vindo, que tem gente congregando, a gente precisa estar perto. O culto online é para quem está doente, quem não pode vir, chega do trabalho muito em cima da hora, não dá tempo de estar aqui. O culto online é uma coisa assim provisória, né? É uma coisa de última hora. Não é para você que tem saúde, tem força e pode estar aqui. Amém? Me diga se você troca o presencial pelo online. Eu duvido. O presencial não tem como você. Pelo menos o presencial lá em casa é horrível. Passa o gato correndo, o menino chorando. Eu não consigo prestar atenção na pregação, nem na adoração e nem nada. Mas aqui a gente está centrado no Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do irmão Aldir, por ele ter preparado esse sermão para nós. Obrigado por ter falado aos nossos corações, ó Deus. Obrigado também por nos trazer aqui com muito ânimo, com muita vontade, com desejo de aprender, de orar, de louvar junto com nossos irmãos. Mantém-nos na força de uma família, unidos como irmãos, caminhando juntos até o fim, quando o Senhor nos chamar para si. Nós queremos te bendizer enquanto fôlego em nós houver e queremos abençoar nossos irmãos enquanto pudermos. Ajuda-nos a cumprir esta missão em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe-nos.